Padre Júlio Lancelotti. Um beijo, meu amigo. Camilo Vanducchi, um beijo para você também. Paz. Bem-vindos. Tudo bom, Dri? Tudo bom, Renato Rovai? Tudo jóia, tudo jóia. E aí, Padre Júlio, tudo bem? Tudo bem, está difícil de dizer, né? Nós estamos aí numa luta muito grande e com grandes desafios. E ontem eu fiz até uma live com o Frei Davi, estava também o Renato de Freitas, de Curitiba, e com a senadora Simone Tebet. E eu acredito que o novo governo, assim que entrar, a primeira coisa que tem que enfrentar é a questão da fome. Eu acho que essa questão não é possível mais esperar. Eu acho que nós chegamos no nível desesperador da fome do povo, e essa fome que enlouquece, que a fome, além de doer, ela enlouquece. A mãe que não tem como alimentar os filhos é uma situação dramática. Então, é grande desafio que tem que ser enfrentado de imediato. Padre Júlio, então, já que o senhor começou a falar disso, eu vou entrar nesse assunto, Camilo, com o padre, queria lhe ouvir no sentido, esse auxílio emergencial não tem resolvido o problema, então, é isso que o senhor está dizendo? Olha, tem muitas pessoas que não têm acesso ao auxílio emergencial. Ontem, inclusive, nós fizemos aqui uma matéria com o pessoal do SBT, e eu tenho levantado na convivência com pessoas de situação de rua, quem tem o CAD único e quem não tem, porque sem o CAD único e sem ter o CAD único, as pessoas não têm acesso ao benefício. E muitas vezes na prefeitura está muito burocratizado, e quando as pessoas não têm documentação, também não têm acesso a fazer o CAD único. Acho que a prefeitura teria que fazer um grande mutirão para que as pessoas tenham acesso ao CAD único para poderem acessar os benefícios, inclusive esse Auxílio Brasil. Ou seja, teria que ser feita uma reforma na porta de entrada, pelo que eu estou entendendo. É isso, padre? Sim, teria que facilitar, porque, por exemplo, há pessoas em situação de rua que estão sem documentação. Há muitas pessoas nas comunidades. Eu vejo aqui na paróquia, nós acabamos suprindo com cestas básicas paróquias da periferia, onde muitas pessoas não têm acesso ao auxílio emergencial por não terem o CAD único. Perfeito. Rovai, olha só, vamos subir a Simone, né? Simone de Camargo, que é autora junto com o Camilo. Bem-vinda, Simone. Tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia. Oi, Padre Júlio, Camilo, pessoal. Obrigada. Camilo, faça as honras da casa, apresente aí. Hoje vocês vão estar lançando o livro em São Paulo. Eu aqui não anotei o local, aí você já fala, aproveita. Imagino que seja às 19 horas, né? Que é um clássico do... Tem o livro aqui também, se quiser eu mostro. Legal. Deixa eu tirar, então. Ele tem duas capas nesse livro. Ele tem uma capa aqui, Fome, como enfrentar a maior das violências. Daí você vira assim, ó. A Terra é plena, como alimentar o mundo e cuidar do planeta. Então a ideia Ela é plena, não é plana? Ela é plena. A gente quer insistir que ela é plena. Eu sempre achando, já fazia tempo que eu estava achando que ela era plana, rapaz, que eu lavo um amigo meu aí, que me convencido que era plana. Você tá andando com cada amigo, hein, meu? A gente boa, o cara é filósofo, né, velho? Entendi. Faltando umas aulas aí. Antes, todos nós sabermos que a campanha da fraternidade do ano que vem, que é proposta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
para todo o Brasil, o tema é a fome, e que traz como lema dai vós mesmos de comer. Então, é um tema candente. É muito bom que esse livro venha como um subsídio importante para todos que queiram refletir a problemática e pistas de solução. Hoje, até eu lembrei muito do nosso livro, quando, pela manhã, no café da manhã com a população de rua, eles estavam tendo acesso a peras. Porque a população que está em situação de rua, eu vi hoje uma criança que não sabia o que era. Pera. Criança, quantos anos tem o James? 6. Ele deve ter entre 6 e 7 anos. Ele nunca tinha visto uma pera, ele não sabia como é que aquilo chamava. Você imagina, ele não sabia, não porque é uma pera e eu não consigo, ele não sabia o que era, nem como comia aquilo. Ele olhou para aquilo e achou estranho. E ele perguntou o que era aquilo. Então, vocês vejam que a gente vai elitizando certos alimentos, certas frutas, e eu tenho procurado que a população em situação de rua tenha acesso a frutas que não sejam achadas no chão, que não estejam apodrecidas, não estejam no lixo, mas que sejam frutas. Eles pegam aquilo, os olhos brilham, e os que vêm vindo para chegar, eles vão ficando aflitos se vai chegar e ainda vai ter. E depois, quantos falam, posso comer mais uma? Porque a primeira eu comi tão depressa que eu não senti nem o gosto. Eu preciso comer, porque é uma coisa interessante, eles perdem a memória do gosto. Todos nós, agora quando eu falo pera, todos nós temos a memória do gosto. Vocês lembram do gosto, não lembram? Claro. Eles não têm a memória. Incrível. É incrível. Agora, eu queria trazer aqui uma pergunta. A gente acabou de passar por esse processo eleitoral onde o ex-presidente Lula foi fazendo na campanha esse alerta de que era preciso combater a fome, trazer de novo 3 vezes refeições por dia, mas a gente viu que parte da população aí que votou no Bolsonaro parece não ligar para isso, né? O Bolsonaro mesmo disse que não tem fome no Brasil, imagina, ninguém pega comida. Eu queria perguntar por que parte da população deixou de se sensibilizar por isso, que é como vocês colocam, né, o maior flagelo, a maior pessoa com fome, a pessoa sem ter o que comer. Por que a gente chegou nesse nível onde parte das pessoas não vê esse problema, não tem a sensibilidade, a humanidade de ver que o outro tem fome? Quem comer? Olha, é difícil a gente pensar, porque eu fico imaginando que um ano atrás a gente estava convivendo com notícias de pessoas que tinham sido presas porque tentaram roubar um pacote de macarrão instantâneo no supermercado. E a gente vive num sistema em que a justiça acha natural, ela entende como algo natural, porque houve uma ameaça a um patrimônio, essa pessoa coloca a sociedade em risco e ela pode ir para a cadeia. Por conta de roubar, um crime famélico, que a gente chama, a pessoa ter fome e precisar roubar para acessar a alimentação. Então, uma inversão muito grande de quem que está cometendo crime num caso como esse, né? A gente vive uma sociedade em que obriga 33 milhões de pessoas no Brasil hoje a estarem com fome, e mais da metade na situação de insegurança alimentar, que é não ter certeza se vai ter comida em quantidade e qualidade suficiente nos próximos dias, e a gente fica insensível. O presidente na República diz que não tem ninguém passando fome. Pergunta para o Padre Júlio se não tem ninguém passando fome, né? É uma insensibilidade brutal. Eu queria trazer uma situação até em pauta aqui, pessoal, que uma das regiões que mais passa fome e que não faz sentido, no meu caso, que trabalho com agricultura, é o povo do campo, que planta alimento, que alimenta a cidade, mas não consegue comprar o alimento que eles plantam. Eu só estava lembrando que a Carolina Maria de Jesus diz
que o problema da fome são os que comem. Exatamente. Esses são o problema da fome. E como dizia Dom Helder, tem gente que come tanto que para comer mais precisa pôr o dedo na garganta para poder comer mais, enquanto grande parte do nosso povo não tem acesso, e acho que isso que é importante no livro, na proposta, de que a gente tem que ter não só em quantidade, mas em qualidade, sem agrotóxico, sem envenenar o povo, porque também, muitas vezes, vai se comendo coisas muito envenenadas. Então, a alimentação garantida e uma saudável. Por isso eu vou levar para a população de rua um pão que nós estamos fazendo na nossa casa de opção, e frutas que sejam saudáveis, tenham prazer. Falhou um pouquinho, né? Não sei se para vocês tá falhando. também. E aí, no livro, tem a parte do diagnóstico, né, Camilo? Que é a parte onde vocês falam sobre esse flagelo e a parte onde vocês dão as soluções, né, sobre o que fazer. E aí eu queria perguntar como acabar, né? O que vocês acham que deve ser feito a partir de janeiro, né, 2023, para a gente conseguir vencer? Eu vou querer passar para a Simone já para responder, mas eu vou falar duas coisas. Assim, primeira coisa é que a gente vem, né, de um Fome Zero, lá 20 anos atrás, que conseguiu acabar com a fome no final do segundo governo Lula, começo do primeiro governo Dilma. Mas como é que a gente precisaria fazer agora, 20 anos depois? O mundo mudou. A gente precisa pensar em coisas... Tudo bem, tem coisas que são meio óbvias. A gente não vai conseguir ter merenda escolar a 38 centavos, 36 centavos por aluno. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mas a gente precisa fazer uma transição, que aí a área que a Simone trabalha, para a agroecologia, para a agrofloresta. A gente precisa plantar e colher alimentos que sejam saudáveis, plantando floresta. As pessoas precisam ter acesso a diversos tipos de alimento no quintal de casa, próximo. O alimento tem que vir da cidade onde elas moram. O alimento não pode viajar quilômetros pela estrada, gerando carbono, aquecendo o planeta. Tem um monte de coisas que a gente precisa levar em consideração, a gente acha aqui, para esses próximos 4 anos, nessa formulação de política pública. E a Simone me introduziu nesse tema, a gente está 1 ano trabalhando, me fez também fazer minha transição ideológica para entender o que é essa agricultura familiar, agroecológica, agroflorestal, que é a área dela aqui. Então, eu queria apresentar mais uma vez para vocês a Simone, que escreveu esse livro comigo, e para ela falar um pouquinho dessa questão, que é onde que a gente precisa chegar. Eu acho que o Camilo aprendeu durante esse ano tudo que eu ensinei, muito bem ensinado, que ele em 2 minutos já conseguiu explicar bem a solução, né? Eu acho que a primeira solução seria a gente, agora no dia 1º de janeiro, conseguir, com esse novo governo, a mudança, primeiramente, de um Ministério da Agricultura para um Ministério da Agroecologia. Isso eu acho que seria a grande solução para o problema da fome no Brasil. O alimento, quando ele é plantado em sistemas agroecológicos, em sistemas agroflorestais, ele tem uma abundância de produção muito maior do que nos sistemas de monocultura, que é o sistema básico do agronegócio, que planta basicamente milho, soja, para exportar o alimento e acabar com a nossa saúde de solo, com a nossa capacidade de produção de alimento diversificado. Ninguém sobrevive se alimentando de 2 ou 3 alimentos. A gente precisa ter uma variedade, né? Como mesmo o Padre Júlio colocou. Não é a questão de acabar com a fome, mas acabar com a desnutrição também. E a agroecologia, a agrofloresta, esses sistemas de agriculturas familiares que produzem alimento limpo, sem veneno, sem pesticida e em variedade, em diversidade, com diversificação de alimento, é a solução.
E a solução é a gente poder levar esse tipo de sistema para as escolas, para as cidades, para centros urbanos, não precisa ficar apenas no campo, né? É possível a gente criar sistemas de alimentações locais também, que como o Camilo também mencionou, a gente tem que pensar na questão do alimento que viaja. O alimento que viaja, ele chega caro nas cidades. E o alimento caro não consegue ser consumido pelas populações de baixa renda. Então, a elitização do alimento é a grande agravante da fome, porque o rico está cada vez mais gordo e o pobre está cada vez mais esfomeado. E a agroecologia consegue quebrar esse paradigma dessa desigualdade. E por isso que movimentos sociais da agricultura familiar, movimentos como o movimento do Sem Terra, são fundamentais para a gente conseguir acabar a fome no Brasil. E se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir fazer algumas rachadinhas com esse livro, de poder fazer uma participação do MST para poder começar a distribuir frutas lá no Padre Júlio, semanalmente. E são esses programas, né, que a gente precisa fortalecer nesse governo. Então, a solução está aí. O refortalecimento de programas de alimentação, a retomada, né, desses programas de escola e principalmente a retomada e o engrandecimento e fortalecimento da agroecologia e da agrofloresta como a solução. Muito bom. E vai ter um desafio, né? Essa mudança do Ministério da Agricultura para a agroecologia. Muito boa ideia. Deixa eu ler aqui Mas ele resolve dois problemas, né? Porque a agroecologia, ela consegue resolver não só o problema da fome, como o problema ambiental. A agrofloresta, ela consegue capturar muito mais carbono e fixar o carbono no solo, limpar a nossa atmosfera e trazer o carbono para o solo, e ainda mais, disponibilizar outros nutrientes, ela consegue disponibilizar o nitrogênio que a gente usa, compra, né, em formato de adubo químico. Ela consegue fazer isso sem a gente ter que viver nesse processo de dependência química de outros países e de produtos, de insumos. Então, não é apenas uma solução alimentar, é uma solução ambiental também, né? Eu queria passar a bola para o Padre Júlio de novo e fazer uma pergunta assim, padre, tudo bem, nós temos o auxílio emergencial, o Lula está falando em R$150 por criança para aumentar esse Bolsa Família. O Bolsa Família tem condicionantes que o auxílio não tinha, então tem que vacinar, tem que pôr na escola, tem controles, mas o senhor é a pessoa que talvez pudesse mais falar. Mas o que mais é preciso para a gente rapidamente resolver o problema da fome no Brasil? Então, eu acredito que nós temos que qualificar bem e ter uma merenda escolar bem adequada, que as crianças que vão à escola, e como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil é vinculado a que as crianças estejam na escola, que a merenda escolar seja da melhor qualidade e que venha da agricultura familiar, que venha dos movimentos, como já foi feito aqui em São Paulo. Então, que isso esteja bem colocado. Eu acredito que a gente tem que fazer, eu gostaria muito de poder ter aqui, mesmo na paróquia, uma feirinha desses produtos, para que a população, principalmente a população mais pobre, acho que a gente tem capilaridade, seja nas igrejas, seja nos mercados distritais, sejam em grupos comunitários, de fazer rapidamente o alimento chegar. Hoje, por exemplo, aqui na nossa cidade de São Paulo, o Padre Assis, que está lá na Vila Prudente, ele sabe, tem o levantamento de todas as famílias da comunidade que estão sem alimentação, como o Padre Elson, lá na periferia da periferia, na paróquia Santa Teresa de Calcutá. Nós temos hoje o levantamento. A Pastoral da Criança tem esse levantamento das famílias que estão com dificuldade. Mas eu acredito que essa transferência de renda imediata é um dos caminhos para ajudar. E podemos ter outros projetos complementares, mas a gente tem que garantir às pessoas condições de acesso à alimentação. E podemos ter, nós tivemos, por exemplo, aqui em São Paulo, o projeto de restaurantes populares e comunitários que poderiam ser retomados.
tinha uma meta de ter mais restaurantes populares e comunitários, que acabamos não tendo. Então, é uma grande mobilização que vai exigir uma movimentação grande e articulada, organizada, para que ninguém fique privado da alimentação na cidade. E no campo tem outras sugestões, outras propostas, mas a gente precisa de imediato garantir que, pela transferência de renda, também as pessoas tenham acesso à alimentação. Muito bem. Dri, deve ter superchats aí, gente querendo falar. Tem sim, olha só. Primeiro tem a Fran Teixeira, Padre Júlio, tem a minha admiração e respeito. O senhor, sim, é o exemplo do que Jesus nos ensinou, o amor ao próximo. Heloísa e Agnaldo, o povo não está pensando, falei para minha tia e irmão que o povo votou no Lula porque, querendo ou não, se sentiram acolhidos na época. Só faltou me bater onde estamos, vivendo seguidores do Bozo agressivos, falo da agressividade, né, dos bolsonaristas. A Graça Matos, sua bênção, querido Padre Lancelotti, gratidão. Obrigada, Graça. A Elizabeth Oliveira pergunta, quando as leis serão cumpridas no Brasil? Pois é. E é isso, Rovai. Então, eu queria voltar para o Camilo, né, para perguntar um pouco mais sobre o livro mesmo, né? Que público você acha que se destina? Qual é o objetivo? Você não falou ainda do local do lançamento, a não ser que eu tenha me perdido aqui. Eu vou por aqui. E horário, essas coisas assim, meio bobas, sabe, Camilo? Que a gente não liga muito. Então, vamos começar pelo serviço, né? Que é mais importante nesse momento de hoje. Então, vai ser lançado na livraria Megafauna. A Megafauna é uma livraria que fica no edifício Copan, um edifício simbólico aqui de São Paulo, na Avenida Ipiranga, número 200, no centro da cidade. A gente vai estar a partir das 19 horas, vulgo 7 da tarde, 7 da noite, num bate-papo. A gente vai ter um bate-papo curto no começo, eu e a Simone, que estamos aqui, o Padre Júlio, e o José Graziano, ex-ministro, que foi diretor da FAO e agora dirige o Instituto Fome Zero. Então é isso, é hoje à noite o lançamento. O livro é esse aqui, né? Bom, ele é um livro, ele é grande, ele é maior do que o tamanho normal de livro, ele tem 21. Ele foi feito, ele tem muitas ilustrações. Toda a primeira parte, que é ilustrações não, muitas fotografias. A primeira parte, que é da fome, ele foi feito todo em preto e branco. Então, tem muitos registros de coisas que nos surpreenderam recentemente. Vocês devem lembrar de casos como a disputa por ossos no Rio de Janeiro, e outros episódios que estão aqui. E, no outro lado, ele é todo colorido e ele mostra um pouco dessa reconexão com a agricultura ancestral, a agroecologia. A gente fala um pouco aqui, tem um capítulo sobre os assentamentos do MST e como é que eles vêm introduzindo agrofloresta e agroecologia, né? São os maiores produtores de arroz orgânico, como vocês devem saber. E aí a gente faz esse percurso no livro. Ele é um livro que tem o público-alvo, claro, todas as pessoas que se interessam por esse assunto, mas também com a ideia, pelo impacto visual que o livro causa, de tentar capturar olhares privilegiados de pessoas que até hoje não tiveram condições ou interesse, ou que foram chamadas a olhar para esse problema e para essas possíveis soluções. Muito bem. Eu queria perguntar, assim, mesmo, adiante, como que vocês viram, né? Principalmente... E o livro foi uma iniciativa da Simone. A Simone teve a iniciativa do livro, me convidou para a gente fazer junto. Foi uma iniciativa fantástica dela, de pensar. A gente está 1 ano trabalhando nele, então agradeço também o convite e acho que a gente está conseguiu cumprir com o nosso desejo com esse livro, de fazer um livro bonito, impactante e importante num momento como hoje. E não podemos esquecer que agora, durante a pandemia,
o MST alimentou milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Eu recebi aqui muitos alimentos que o MST trouxe, verduras, frutas, para a população em situação de rua. Então, a gente tem que fazer chegar para as comunidades toda essa produção heróica, valorosa, qualitativa do MST. Muito bom. Dá para comprar online, Camilo e Simone, esse livro? Tem gente dá para comprar online nas livrarias, né? Martins Fontes, Megafauna e outras, que o livro está chegando ao longo desses dias. Quando lança é sempre assim, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, e já vai chegando. E tem na loja online da própria editora, que chama discursodireto.com.br. discursodireto.com.br. E nós estamos tentando também articular com o pessoal do MST para deixar os livros disponíveis no Armazém do Campo, aqui em São Paulo, e nos outros armazéns do campo. E essa renda que venha do Armazém do Campo, a gente quer focar na compra das frutas para a gente poder distribuir ali para o Padre Júlio. Então, a gente está montando a rachadinha do bem. A gente pega o recurso do livro, o livro no Armazém do Campo a gente vai vender a preço de custo, aí o pessoal gera aquela renda, já pega as frutas e entrega para o Padre Júlio. Olha só, falando em Padre Júlio, eu tenho uma surpresa para ele. Eu trouxe aqui o nosso editor de cultura, músico, Julinho Bittencourt, que vai subir na canoa e vai tocar uma música. Oh. Bom dia, bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Com uma certa timidez e reverência ao Padre Júlio, que eu acho um dos grandes personagens aqui da história brasileira contemporânea, né? Acho comparável ao Betinho, uma figura épica. Um grande prazer estar aqui. E não sei, o padre deve lembrar, há alguns meses, talvez um ano atrás, a gente declamou um poema em homenagem ao padre, que tinha feito, foi o Renato que declamou até, porque eu me curvei diante da timidez, né? E esse poema foi musicado por um amigo e a gente vai estar lançando em disco daqui a pouco. É uma canção que chama Padre Júlio. E eu queria pedir licença para cantar para vocês agora. Pedir licença para Simone, para o Camilo, Dri, Renato, os ouvintes da Fórum. Vamos lá. Vamos lá, Julinho. Bote em destaque, Julinho. Há um padre lá na Moca, no coração da cidade, que olha a todos e evoca o evangelho, a bondade. Aqueles que ninguém sabe, aqueles que ninguém vê, que ninguém mais se assombra, o padre lembra você. Há um padre lá no centro que cuida dos que estão fora, que encara a vida de dentro quando a morte apavora. Há um padre lá no centro que cuida dos que estão fora, que encara a vida de dentro quando a morte apavora. Padre que abre a porta diante do nunca visto, abre com seu peito aberto e o evangelho de Cristo. O padre sofre atentado, xingamento e agressão, e quanto mais abusado, mais o padre ergue a mão. E diante da dor doída, o padre avisa contrito: não se humaniza essa vida sem a luta e o conflito. E diante da dor doída, o padre avisa contrito: não se humaniza essa vida sem a luta e o conflito. O padre limpa a ferida, abraça o corpo e sorri, cede o prato de comida, beija os pés da travesti. E nas sandálias do padre, num caminho nunca visto, por mais que a canalha ladre, as 5 chagas de Cristo. Quem tem o chão como cama e como teto a lua, o padre Júlio proclama como seu irmão de rua. Quem tem o chão como cama e como teto a lua, o padre Júlio proclama
como seu irmão de rua. E antes que a vida acabe, que o diabo deu o bote a um padre lá na Moca, o padre Júlio Lancelotti. E antes que a vida acabe, que o diabo deu o bote a um padre lá na Moca, padre Júlio Lancelotti. Marcos Canduta. E muito obrigado. Foi o padre de destaque aí. Padre Júlio, espero que o senhor tenha gostado. Muito obrigado. Imagina, a gente sempre agradece ao senhor. E essa canção, ela vai ser gravada, ela está sendo lançada em disco, tem a produção do André Abujanra. Eu aviso o senhor assim que for lançada. Muito obrigado. Julinho Bittencourt, eu falei, vou fazer essa homenagem ao padre, não vou perder essa chance. Estou aqui chorando, quero confessar, e um momento lindo, emocionante, a forma por poder proporcionar isso, Camilo, Simone, o poema inspiradíssimo do Julinho, a música do Canduta, e eu vou ter uma música nesse CD, né, Julinho? Tem essa também, né? Não em homenagem a mim nesse caso, eu sou autor junto com o Julinho. Camilo, Simone, padre, fique à vontade aí. Padre Júlio, se quiser falar, é um prazer ouvir. Eu agradeço muito e acredito que falei para o Camilo e para a Simone que esse livro vem no momento certo, no momento em que nós reacendemos a esperança de superar a fome, de sair do mar fome novamente, e vai ser um grande subsídio para a campanha da fraternidade sobre a fome. A campanha da fraternidade vai mobilizar o Brasil, que está tão dividido, tão marcado por tantos conflitos e dificuldades. Mas eu acredito que quando o livro coloca a fome a maior das violências, é uma violência muito grande. É uma violência que ninguém pode aceitar. E que, então, seja um lema para todos nós, um compromisso. Que todos possamos ler esse livro, tê-lo como um guia, um orientador, principalmente na busca de respostas, na busca de superação, e que seja um compromisso que, quando terminar o próximo ano, a gente possa dizer e ter bem presente de que, se não extinguirmos, mas teremos que ter diminuído em muito a fome. Porque enquanto tiver alguém faminto no meio do nosso povo, nós não vamos conseguir dormir em paz. Muito bem, padre. Camilo, gostou da música, Camilo? Gostei da música, também fiquei emocionado aqui. É muito bom, né? Para mim é uma alegria, uma honra ter o Padre Júlio nessa caminhada com a gente hoje à noite no lançamento do livro, lá na Megafauna. Está todo mundo pedindo para você mostrar o livro de novo, falar de novo o nome. Estou vendo os comments aqui, estão perguntando o nome do livro. Então, ele chama Fome / A Terra é Plena. São 2 títulos num livro só. Então é isso aqui, gente. A editora chama Discurso Direto, tem um site, discursodireto.com.br. Obrigado, viu, pela oportunidade que vocês me deram aqui da gente mostrar para mim e para Simone. E obrigado, Simone, obrigado, Padre Júlio. Simone, querida, fale aí também, fique à vontade para o seu... Pessoal, para mim a importância desse livro é que a gente consiga... com ele encontrar essas soluções, porque eu não queria focar na maior das violências, eu queria focar na plenitude da terra e como a gente é capaz de alimentar a nossa população, e a gente é capaz de alimentar a população com alimentos saudáveis, através da agricultura ancestral, através da agricultura dos movimentos sociais, através dos pequenos agricultores familiares e através da agroecologia. Então, que esse livro seja essa sementinha de conhecimento, né, de possibilidades para todos. Para mim foi um prazer.
O Camilo é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. O que ele conseguiu fazer é penetrar minha cabeça e transformar isso nesse livro maravilhoso assim, uma honra, e principalmente a gente ter feito esse trabalho coletivo, porque é um trabalho lindo, foi coletivo, foi através do trabalho do Padre Júlio que a gente conseguiu expressar a tragédia da fome urbana, foi através do trabalho de várias pessoas interessantíssimas nesse livro que a gente conseguiu mostrar esses dois lados, né? E espero que vocês estejam lá hoje à noite com a gente também e nos próximos lançamentos e que esse livro realmente sirva de um trabalho de base para a campanha da fraternidade e para muitas campanhas que ainda virão. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Não vou poder estar, Simone, nem a Adri, porque a gente é de Santos. E a gente aqui está um pouco distante. Vocês vão vir em Santos, lançar esse livro. Vamos tentar percorrer o Brasil. Na Livraria Realejo, a gente tem que falar lá com o nosso amigo, né, gente? Com o Zé Quiçá a gente consiga trazer o padre aqui para Vila Santos, né? E a gente fazer um lançamento lindo aqui em Santos, Camilo e Simone. É um lugar maravilhoso, ali no Gonzaga. O Zé Tarran é um cara genial, é um lutador bravo aqui, que segurando. Mas se o Julinho se animar, pega o violão e vai lá tocar lá em cima, Julinho, hoje. Aí, ó. Deixa eu ler aqui. Tem mensagens chegando aqui. A Vânia Cristina. Ai, Julinho, tô aqui chorando. A bênção, Padre Júlio. Obrigada, Vânia. Jaqueline Ferreira. Linda homenagem ao Padre Júlio Lancelotti. Parabéns, Julinho. Parabéns, Fórum. Dione Scarpelli. Cristo presente nas ações do Padre Júlio e dos ajudantes que o cercam. Nossa imensa gratidão. E, eu queria só para fazer uma última pergunta para o Padre Júlio, como que ele viu essa vitória, essa derrota do presidente Jair Bolsonaro e a esperança de ter agora o Lula para um terceiro mandato diante desse ódio aí que está se instalado na sociedade brasileira. Eu acredito que a gente está passando para um presidente que já passou fome e que não pode esquecer disso e nem esquecer dos seus irmãos e irmãs que continuam nessa situação. Então, é muito importante que nós tivemos que fazer uma escolha agora entre o retrógrado, o antiquado, o autoritário e o libertário, a busca da construção de uma democracia. Porque só vai haver democracia no Brasil verdadeira quando ninguém passar fome. Passar fome e não ter uma agricultura familiar prestigiada, uma forma de alimentar todo o nosso povo, de que o alimento chegue em quantidade e qualidade a todos, nós não podemos dizer que haja democracia. A fome é um indicador muito forte de que não há democracia. A desigualdade mata, como nos disse o relatório do Oxfam. E essa desigualdade tem um sintoma muito forte que é a fome. Por isso, nós temos que ter alimentação em quantidade e qualidade, e os caminhos existem, não são impossíveis. O nosso povo sabe como fazer isso. E essa resposta, nesse momento, foi muito importante para dizer: é isso que nós queremos, pão em todas as mesas. Muito bom. E a expectativa de Camilo agora, nesse momento de transição? Qual que é a sua expectativa? Olha, primeiro de tudo, é um alívio. Eu não sei, para mim essa semana foi uma semana de falar ufa, sabe? Sim, ufa, até no nosso caso, duplamente ufa. Ufa de o livro está pronto e a gente poder lançar o livro. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. E agora a expectativa dessa construção, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que ele foi eleito numa frente ampla, podemos usar outra expressão, mas enfim, e precisamos construir essa próxima temporada de como é que ela vai ser. Acho que a gente não pode
se acomodar, se acovardar. Acho que precisamos construir coisas importantes. Tem que teimar, como a mãe do Lula ensinou para ele quando ele ainda era menino. E a gente tem que ver o que a gente consegue construir daí. Eu dizia, eu reparei ontem que eu estava com uma mensagem fixada no Twitter, que é assim: nada mais revolucionário em 2022 do que tirar Bolsonaro da presidência. Para mim, isso já era o mais importante, o fundamental. Então, agora eu acho que a gente começa, assim, a falar, tudo bem, passamos essa fase, agora o que a gente precisa? E fazer a agenda, até para conseguir superar esses 4 anos de retrocesso, né, de regressão que a gente viveu. Então, mais ou menos os meus votos para o próximo ciclo. E aí a Simone, os votos dela, e daqui a pouco a gente já está com o Ricardo Berzoini aqui para a segunda parte do programa. Simone. Eu acho que é isso. A gente tem que lembrar que o Lula é apenas uma parte da equação. A gente ainda tem um Congresso ali um pouco conservador. A gente tem um Congresso que ainda é um Congresso que protege muito o agronegócio, né? Então, a gente tem que seguir, eu acho que com essas políticas e com esse esforço da comunidade. A gente tem que fazer parte, a gente tem que fazer essa retomada, nós como cidadãos, porque não adianta esperar pelos líderes. O Lula sozinho não vai conseguir se a gente não tiver o nosso apoio. O nosso apoio vem... Aqui aproveito e peço para a plataforma, o nosso apoio vem das nossas escolhas. Toda vez que a gente vai ali no supermercado, se a gente quer comprar o produto que é mais barato, mas que vem do agronegócio, ou se a gente vai até a feira e vamos comprar diretamente do produtor. Vamos promover a agroecologia. Eu acho que grande parte desse processo de transição vem das nossas escolhas. Então, fica aqui, né, acho que o meu pedido, né, de que todos que estejam aqui assistindo pensem nisso na próxima vez que forem ao supermercado fazer suas compras, né? Maravilha, gente. Muito obrigada e até então a próxima. Obrigado, padre. Bom sucesso aí, Camilo. Sucesso no lançamento. Valeu, Julinho. E quem sabe a gente vai para Santos. Oba, boa, vamos vir aqui. Obrigada.